Se você ou alguém da sua família toma levotiroxina, eu preciso que você veja esse vídeo até o final. Existe pelo menos um grande erro com relação a essa substância que faz com que o seu uso não seja tão eficaz quanto deveria. A levotiroxina é a substância que repõe o hormônio da tireoide, que naturalmente não é fabricado mais pela nossa tireoide, e é a medicação que é vendida aí no Brasil inteiro. Para a população idosa, é ainda mais especial porque o hipotireoidismo ele aumenta com o passar da idade. A grande questão com relação ao remédio da tireoide é que ele é muito sensível com relação à ingesta de alimentos antes ou depois da sua utilização. O primeiro erro que a pessoa comete com relação ao remédio da tireoide é tomar e logo depois ingerir o café, em pouco tempo. O que se preconiza é que a pessoa aguarde pelo menos 45 minutos ou uma hora para que tenha a absorção por completo dessa substância. Senão a pessoa pode ter aí perdas de até 30% da medicação e aí acha que está fazendo o uso correto da medicação e de fato não está. Outro erro comum: tomar esse tipo de medicação, levotiroxina, junto com omeprazol, alguns outros antiácidos, medicações que contenham ferro ou também que contenham cálcio. Esse tipo de medicação ou medicações, eles causam a redução da absorção da medicação da tireoide. Então a gente pede que seja feito um espaçamento de pelo menos 3 a 4 horas, para que esse tipo de medicação não interfira no aproveitamento final da medicação. Um outro erro, tão grave quanto os erros que eu citei antes, é a pessoa chegar no momento que controlou o seu problema de hipotireoidismo e simplesmente deixar de tomar medicação, acreditando que a doença já foi embora, a doença foi curada. Infelizmente isso não é verdade. Ainda não existe um tratamento definitivo para o hipotireoidismo. É uma doença crônica, assim como a diabetes, assim como a hipertensão arterial, e precisa de um acompanhamento ao longo de toda a vida. O que a gente muda às vezes é a dose da medicação, mas deixar o tratamento, infelizmente, ainda não é possível. No idoso em especial, a gente pode ter uma suspeita de que a pessoa está desenvolvendo hipotireoidismo quando ainda não tem diagnóstico, ou quando não está devidamente controlada, quando tem sintomas como falta de energia, cansaço, perda de memória, alterações aí do intestino, alterações de outros hormônios, ganho de peso, muito frio. Então isso tudo são indicativos de que a pessoa pode não estar muito bem com relação à tireoide. Um outro erro, que inclusive tem participação do médico, é não revisar a dose da medicação com o passar do tempo. Então a pessoa faz o uso da medicação, supostamente está bem, mas se ela não faz o exame de controle a cada 2 ou 3 vezes por ano e faz esse acompanhamento regular e o devido ajuste, em teoria ela pode estar muito descompensada assim. O hipotireoidismo pode levar a situações como perda cognitiva, arritmias, outras alterações de função cardíaca, funções cerebrais. Então, negligenciar o hipotireoidismo é negligenciar toda a saúde do idoso. Se eu pudesse resumir este guia, esse vídeo aqui, em 4 regras práticas, seriam essas. 1. Tome a levotiroxina em jejum e espere pelo menos 45 minutos a 1 hora para poder ingerir qualquer alimento. 2. Não tome a levotiroxina próximo a medicamentos como cálcio, ferro, antiácidos, omeprazol. Esperar pelo menos 3 a 4 horas para fazer o uso desse tipo de medicação. 3. Nunca pare o tratamento ou mesmo altere a dose do medicamento por conta própria. Isso tem que ser feito com muita responsabilidade e com muita propriedade, para que não seja feito o tratamento inadequado. 4. Revisar a dose periodicamente. Esse período vai ser definido junto com o teu médico, tá? Mas eu defino com os meus pacientes pelo menos 2 vezes por ano fazer esse controle com exame de laboratório, a depender de quanto que a pessoa tem de alteração e a frequência com que acontecem as alterações. Se você reconheceu algum desses erros na sua rotina, seja como familiar de pessoa idosa, ou mesmo como própria pessoa que é paciente que usa medicação para hipotireoidismo, comente aqui e também compartilhe para que mais pessoas saibam dessas informações. Muito obrigado.